CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, vamos lá, né? Distanciamento digital para evitar golpes, prevenir golpes. Explica pra gente. Exatamente, Patrícia. Muito se fala sobre distanciamento social por conta da Covid, né, para a gente se proteger das infecções ou da infecção do Covid-19. Mas tem outro tipo de distanciamento também bem importante para a gente evitar outros tipos de infecção e ataques, que é o chamado distanciamento digital. O que é o distanciamento digital, né? Na verdade, a ideia é limitar a comunicação entre dispositivos ou entre a relação de contas, né, que a gente tem lá em rede social, em e-mail e outros locais, e até aplicativos digitais, para evitar que, caso alguns essas contas sejam infectadas, sejam invadidas, isso não acabe infectando também outras contas, né? Só para a gente ter alguns exemplos, vamos falar de alguns exemplos aqui nesse caso, né? Por exemplo, quando você usa a mesma senha em várias contas diferentes, seja lá de rede social, seja lá em outros locais da internet, na verdade, você não está mantendo o distanciamento digital, porque, na verdade, quando uma conta dessa vaza a senha, todas as outras contas também estão vulneráveis. Então, esse é um exemplo de não manter, né, ou seja, você não ter o distanciamento digital. Outro exemplo também bastante comum, infelizmente bastante comum, é as pessoas que usam, por exemplo, o login da conta do Facebook ou do Gmail para se autenticar em outro serviço da internet. O problema é exatamente o mesmo também. Ou seja, se essa minha conta da rede social ela é invadida ou vaza, ou alguém tem acesso à minha conta da rede social, todos os outros locais que utilizam essa conta para fazer a autenticação, eles também vão ter o mesmo tipo de problema. Eu vou ter, esse acesso inadvertido de outras pessoas àquela informação sem o meu controle. Então, ou seja, eu não mantive o distanciamento digital nessa situação. Outra questão, outro exemplo, né, de manter o distanciamento digital também é usar contas diferentes, né? Ou seja, se eu tenho um negócio, por exemplo, se eu sou empreendedor, eu tenho um negócio e tenho uma conta, por exemplo, lá no Instagram ou no Facebook da minha empresa, né? Essa conta deve ser mantida separado da conta pessoal, né? São coisas diferentes. Então, também eu devo manter esse distanciamento, né, digital entre as contas. O que é uma conta da empresa é diferente da conta pessoal também, né? Então, essa é uma questão nessa mesma linha, né? Usando também dispositivos separados, quando é possível, isso nem sempre é possível, mas, por exemplo, se eu tenho um dispositivo, um celular, que é o celular da empresa, né? Ali tem as contas da empresa, tem o contato, tem a rede social da empresa. E o meu dispositivo celular pessoal tem as minhas contas pessoais também nesse caso. Então, também é uma outra forma de eu manter esse chamado distanciamento digital. Separar, né? Isso, inclusive, facilita caso tenha algum tipo de invasão. Por exemplo, se vazou a minha senha ou se conseguiram ter acesso à minha conta da rede social, isso não afetou as outras contas que eu tenho. Eu vou lá e troco só essa senha da rede social, por exemplo, e tudo fica tranquilamente, sem problema nenhum, né? E ainda falando em relação às senhas, né, uma sugestão que a gente até tinha comentado aqui já, é o uso de um gerenciador de senhas. Como a gente vai ter senhas diferentes para vários serviços da internet, são dezenas de serviços, né, diferentes da internet, a sugestão é usar um gerenciador de senhas. A gente falou de alguns aqui, como o LastPass ou o KeePass, né, o OnePassword também. São gerenciadores de senha gratuitos que eu consigo cadastrar senhas diferentes para vários serviços, e aí eu não tenho que ficar até me lembrando, né, que senha é de que serviço em relação a isso. Melhora bastante a segurança. E também lembrar de utilizar aquela autenticação de 2 fatores. Então, hoje, todos os grandes portais e serviços da internet têm a possibilidade de definição, de cadastro de uma autenticação de 2 fatores. Ou seja, além do login, além da senha, eu tenho um segundo fator, que pode ser um SMS que eu recebo no meu celular, pode ser um aplicativo que me dá uma contrassenha, por exemplo, que muda a cada minuto. Ou seja, de alguma maneira, eu tenho esse equipamento para fazer esse uso, né, dessa autenticação a mais, e aí mesmo que a minha senha vaze, como o atacante não tem acesso a esse dispositivo que está na minha mão,
ele não vai ter acesso também à minha conta. Então, algumas dicas aí diferentes nessa questão. E por último, acho que uma coisa importante também dessa questão do distanciamento digital é os dispositivos de internet das coisas. O que são dispositivos de internet das coisas? Aquelas lâmpadas inteligentes, sensores de temperatura, sensores de presença, né? Assistentes pessoais como Alexa, por exemplo. Todos esses dispositivos, eles são conhecidamente inseguros. Se eu coloco eles para funcionar dentro da minha rede sem fio, na verdade, eu estou abrindo uma brecha na minha rede sem fio para que um atacante use esses dispositivos como uma porta de entrada, né, na minha rede. Então, se eu puder também, é interessante que eu tenha separado uma rede à parte para a conexão desses dispositivos de internet das coisas. Então, algumas dicas, né, ou seja, nessa situação, de além do dispositivo do distanciamento social, a gente também deve cuidar da nossa segurança contra esse tipo de ataque e invasão no mundo digital também. É isso aí. Bom, temos também dúvidas dos nossos ouvintes. Uma ficou da última semana. Vamos lá? Vamos lá. O Marlos. Falando, olha, o novo Mac da Apple usa arquitetura ARM. Vale a pena? Então, vamos entender, primeiro, Marlos, a arquitetura ARM é um outro tipo de CPU, de processador, né? Ou seja, normalmente o Mac, né? Ou seja, os computadores da Apple normalmente começaram usando os processadores da Motorola, tem alguns anos eles mudaram para os processadores da Intel, e agora eles estão usando, né, agora nos novos Macs, vão usar uma outra arquitetura chamada de ARM, né? É muito novo ainda, os computadores vão começar a chegar no mercado ainda. Assim, a perspectiva, Marlos, é que aparentemente, pelos testes preliminares que a gente tem, visto o resultado, são equipamentos bastante interessantes, com um consumo de bateria bastante pequeno, então eles têm uma durabilidade, ou seja, uma autonomia muito grande de bateria nisso, e não afetaram tanto assim a performance, que essa é uma grande pergunta, né, dos processadores da ARM. Eles supostamente seriam menos potentes do que as CPUs da Intel, mas isso parece que não é bem assim, então a gente tem que avaliar, esperar realmente chegar no mercado para saber se isso está funcionando. Outra coisa também que é uma dúvida os aplicativos que foram desenvolvidos para a arquitetura da Intel vão ter que ser migrados para a arquitetura da ARM, ou vai ser utilizado um emulador para isso, que também impactaria na performance. Então, na verdade, está muito novo ainda, Marlos, a gente tem que aguardar um pouquinho a chegada oficial dos equipamentos no mercado, as pessoas começarem a usar efetivamente e saber exatamente como é que isso vai se comportar. Claudeni com a gente, dizendo que ele tem um LG K40S. Diz que o celular começou a superaquecer do nada, levou na assistência técnica, lá eles só fizeram uma atualização do sistema, resultado, voltou a esquentar de novo, ele teve que deixar outra vez na assistência ontem. Tá dizendo aí que, tá perguntando, né, se os celulares da LG são todos assim, ou se ele deu sorte, se a LG tá pisando na bola. Olha só, assim, normalmente não, assim, os telefones da LG não têm, pelo menos eu não tenho visto esse tipo de comportamento, né? Né, para isso. O que eu imagino, né, e aí ele pode avaliar, é que o superaquecimento, né, quando no uso normal do celular, sem estar carregando, ele pode ter algumas causas. Uma delas é, por exemplo, o brilho da tela muito alto, isso costuma aumentar bastante a temperatura do celular, ou um aplicativo mal comportado, né, dentro do smartphone, que também ele está consumindo, né, a parte de processamento de forma muito agressiva, e com isso ele aquece o celular. Então uma alternativa é talvez ele verificar quais foram os últimos aplicativos que ele está utilizando. Inclusive no Android, nas versões mais novas, tem uma função que ele mostra qual é o aplicativo, quais são os aplicativos que estão usando, exatamente, estão consumindo mais o processador, né? E aí ele pode dar uma olhada também, pode ser um aplicativo instalado que numa atualização não foi uma atualização muito bem resolvida, e aí isso pode estar causando esse superaquecimento. Bom, vamos para o que viralizou na internet, saber o que está bombando aí nos nossos assuntos? Viralizou. Pois é, carro da Tesla, né? Exatamente, Patrícia. Bom, o Elon Musk, né, o
CEO da Tesla, vem prometendo já há algum tempo, né, que ele vai entregar um carro com uma direção 100% autônoma, ou seja, que não precisaria, inclusive, colocar a mão no volante, ou seja, digo para o carro para onde ele vai e o carro simplesmente dirige sozinho. Hoje os carros não são assim da Tesla, ele tem uma direção assistida, né, para isso. Pois ele fez um teste agora, né, semana agora, e o carro da Tesla fez uma viagem completamente autônoma de São Francisco até Los Angeles, praticamente sem intervenção humana. Na verdade, teve algumas intervenções humanas para recarga do carro no meio do caminho, né? Tem que parar num posto de recarga elétrica, né, do carro, mas, em geral, o carro foi praticamente 100% do tempo de forma autônoma de São Francisco a Los Angeles, o que é uma grande vitória, né? Curiosidade. Dessa situação, exatamente. Sabe a velocidade em que ele estava? Não, ele, na verdade, foi como um carro comum, né? Ele seguiu o fluxo dos carros normalmente durante todo o trajeto. Então, ou seja, não teve nenhuma situação especial para o carro, né, nesse caso. Então, é uma coisa bem interessante, né, nessa questão, é um progresso, a mostra de um progresso da tecnologia também bem interessante. Bom, a Google vai descontinuar o serviço de impressão na nuvem. Isso. Esse era um serviço muito utilizado por muitas pessoas, que eram você ter uma impressora ligada na internet, uma impressora da HP, normalmente, que é compatível com isso, e você, através de um celular, conseguia imprimir através da internet nessa impressora. Esse serviço de impressão na nuvem, que era disponibilizado pelo Google, isso vai parar de funcionar, né, chamado Google Cloud Print, vai parar agora no comecinho do ano, né? Ou seja, o Google avisou que não vai funcionar mais. E aí muitos usuários, inclusive alguns, entraram em contato comigo perguntando assim, o que eu faço, né? Que eu sou usuário desse serviço e eu não tenho mais como fazer isso. Na verdade, tem algumas alternativas, né? Existe um serviço de impressão remota chamado Mobility Print, que é um serviço, infelizmente, pago, não é gratuito, como era do Google, mas que tem esse funcionamento. Existe um outro também, serviço chama directprint.io, né? Que são um outro tipo de serviço de impressão também na nuvem, que o usuário pode utilizar em substituição do Google Cloud Print, que não parou de funcionar, que a Google, na verdade, ela já vinha avisando há algum tempo que ia parar de funcionar, e agora, na virada do ano, parou de funcionar. Por que ela descontinuou o serviço? Acho que o serviço, assim, não estava dando muito resultado para o Google, é um serviço gratuito, e a Google tem realmente, em algumas iniciativas que eles fazem, que não estão exatamente alinhados com o objetivo da empresa, eles têm abortado, né? Por exemplo, aquele óculos, né, que ele tinha de realidade aumentada, eles também venderam para uma outra empresa, ou seja, é aquela questão do negócio, né? Ou seja, se aquela iniciativa não está exatamente alinhada... Não está dando lucro... Não está dando lucro, não está alinhado com os objetivos, até pode não estar dando lucro, mas não está alinhado com os objetivos lá na frente da empresa, então o que eles fazem é cancelar, né, simplesmente aquela iniciativa, ou vender aquele projeto, né, com aquela tecnologia para uma outra empresa que queira explorar aquilo. Bom, outro ponto que viralizou que eu achei curiosíssimo, uma mulher usou o Pix, gente, o Pix, esse novo sistema de pagamento, para tentar reatar o namoro com o ex, né? E aí acabou revelando um furo no sistema Pix. Mensagem, tipo tweet, 140 caracteres. Essa notícia realmente pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Banco Central, que com certeza não imaginou esse uso, né, para o Pix. Na verdade, contando um pouco da história, para quem não acompanhou, um casal de namorados, né, teve uma desavença, eles romperam o relacionamento, e o namorado bloqueou a namorada em todas as redes sociais, né, que eles tinham contato, né? E a única forma que ela tinha de fazer contato com ele, e ela descobriu isso, na verdade é uma função que não estava prevista para o Pix, era fazer um depósito no Pix do namorado de 1 centavo, mas você pode botar uma mensagem quando você faz envia um dinheiro via Pix. E essa mensagem que ela tentava convencer o namorado a reatar o namoro. Né? Foram vários depósitos de 1 centavo com várias mensagens anexadas. Sim, com certeza o Banco Central não imaginou esse uso, né, de comunicador instantâneo, de mensagem instantânea, concorrente do WhatsApp agora, o Pix virou concorrente do WhatsApp. Bom, e eles parece que não pretendem nem tirar essa função, né?
Exatamente, não o Banco Central falou que faz parte da questão, né? Sim, e você não pode nem bloquear, né? Ou seja, você não pode bloquear, como tem, por exemplo, no WhatsApp, que você bloqueia uma pessoa, a pessoa não consegue mais mandar mensagem para você. O Pix você não tem como bloquear que uma pessoa não mande um depósito para você, né? Uhum. Então, ou seja, realmente uma situação pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo de surpresa. A solução dele, né, foi a chave Pix. Exatamente. O Pix permite a chave pelo e-mail, pelo celular, pelo CPF e uma chave criada por ela, né? Pelo sistema. Exatamente. Ele tinha a chave, o celular dele, ele trocou o celular dele por uma outra chave, né? Para ela não ter que mandar mais mensagens, não foi isso? Até que ela descubra, né? Até que ela descubra. Gilberto, temos mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas não vai dar tempo da gente responder. Olha, mas já para você saber, o César está querendo saber como transferir gravações em vídeo do celular para o PC. O Eduardo Pandolfo está perguntando, alguns técnicos de informática estão trocando o tradicional HD em notebook por cartões de memória, é uma boa opção, ele está perguntando. E o Giovanni Abranches querendo saber como baixar as fotos do Google Fotos para o PC e fazer um backup. Podemos responder isso na sexta-feira, então? Com certeza, combinado. E se você quiser continuar mandando, pode mandar, porque a gente junta tudo, faz aquele pacote bem recheado para Gilberto responder tudo na sexta-feira que vem. Gilberto, obrigada, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Um grande abraço. Excelente final de semana, né? Até sexta-feira, né? Esse resto de semana para todos aí. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.